Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao webinário de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do nosso sistema de impressão digital, né, que é a Caraprint Pro. Quem vai ministrar essa palestra é o Udo Max, né? Para quem ainda não teve oportunidade de assistir alguma dos webinários, né, promovidos pela Cuser e feitas pelo Udo. O Udo é técnico em prótese dentária pelo SENAC, tem graduação em administração, tem experiência em trabalhar em laboratórios na Alemanha por 8 anos, né? Tem treinamento em toda a área de tecnologia 3D e nos projetos de Exocad, e é o responsável pela parte dos equipamentos digitais da Cuser, né? Então, ele é especialista em produto e eu gostaria de fazer alguns comentários e dar algumas orientações para vocês, para quem está assistindo o nosso webinário pela primeira vez, né? A respeito da ferramenta e como a gente vai trabalhar com essa ferramenta. Então, vocês têm aí no lado direito superior um menu. Nesse menu, vocês vão ver que tem um campo de perguntas. Então, para quem quiser fazer qualquer comentário, qualquer pergunta, por favor, escreve nesse campo de perguntas, que aí eu vou mediando aí essas perguntas e o Udo vai conseguir responder, tá? Os microfones, eles ficam sempre desativados, a gente desliga para que a gente não tenha interferência nem ruído, tá? Mas isso não impede que vocês participem fazendo seus comentários e as suas perguntas, tá? Então, agora eu queria passar aqui a palavra para o Udo, né? Vou compartilhar minha tela, Udo. Tá. Compartilhar minha tela, não. Compartilhar, te passar a permissão para compartilhar a sua tela. Veja se você já recebeu aí. Aí. Estamos vendo, tá? Oi? Compartilhou. Foi. Tá. Bom, olá, boa tarde a todos. Obrigado, Patrícia, por mais essa oportunidade da gente estar falando um pouco da Caraprint 4.0 Pro. E deixa eu ver se eu compartilho minha apresentação aqui. Já está compartilhada ou não? Tá, Udo. Tá. Tá, Uhum. né? Pode seguir. Uhum. Tá, ok. Bom, então, meu nome é Udo, né? Como a Patrícia falou. A gente vai falar um pouco mais aí sobre o sistema Caraprint 4.0 Pro da Cuser. Tá, então, a Cuser oferece tudo o que você precisa e tudo que o laboratório de prótese precisa, um fluxo de trabalho completo na impressão 3D. Tá? Então, nós temos o software 2.0, a impressora Caraprint 4.0 Pro, as resinas Imaprint, o Caraprint Clean Pro, que é um aparelho para limpeza das próteses após a impressão, e o Caraprint Let Cure, que é o aparelho para pós-polimerização. Tá? Então, a gente vai falar de todos esses componentes que fazem parte desse fluxo de trabalho aqui da Cuser. Tá? Para iniciar, eu só queria falar um pouquinho antes sobre os processos, os sistemas de impressão que nós temos hoje no mercado. Tá? Então, nós temos as impressoras FDM, tá? Elas têm esse fio, essa fita plástica aí no caso, tá? E através dessa cabeça extrusora aqui, que vai esquentando a pontinha do fio, ela vai formando o trabalho, né, desde a base até a parte de cima. Então, cada pontinho de cada camada, ela vai fazendo pontinho por pontinho para complementar uma camada. Tá? É um processo mais barato, mais em conta, só que o resultado, vamos dizer assim, estético, final do trabalho, do modelo, enfim, o que for ser impresso, não vai ser tão bom quanto nos outros sistemas. Aí nós temos as tecnologias SLA, tá? Elas já são um pouco diferentes, elas têm uma luz de LED que vai fotopolimerizar as resinas, tá? Só que aí também cada camada ela vai ter vários pontos. Então ela vai pegar a camada inteira e vai fazer vários pontos até complementar a camada. Ela passa para a próxima camada e assim por diante. Camadas pequenas são poucos pontos, camadas grandes são vários pontos. E aí então nós temos o sistema DLP, que é o sistema de impressão das impressoras Cuser, tá? Das Caraprint. Então aqui nós temos um feixe de luz, e esse feixe de luz vai polimerizar uma camada, ou cada camada de uma vez só. Tá certo? Então, cada camada, a gente pode até brincar assim, cada camada é um flash. Aqui eu tenho um videozinho para mostrar como é que funciona isso, só para vocês terem uma ideia.
Tá? Então, aqui a gente vê uma camada, aí ele apaga, já vai para a próxima camada, e assim por diante, até ele completar o trabalho todo. Então, as camadas vão se modificando, diminuindo, aumentando, de acordo com o trabalho, com a estrutura do trabalho. Né? Então, ele vai começar, provavelmente, no modelo, como a gente viu aqui agora, vai ser uma estrutura larga, conforme ele vai subindo e vai fazendo a impressão dos dentes, o flash de luz vai ficando pequeno, só para fazer, por exemplo, a incisal ou as cúspides dos dentes aí, tá certo? Foi só para ilustrar um pouquinho, para vocês entenderem melhor. Bom, então o sistema de fluxo de trabalho de impressão 3D da Cusa, ele tem impressora Caraprint 4.0 Pro, né? Então a gente tem ela aqui, as resinas Dima, aqui é a impressora com software, né? As resinas Dima, o Caraclean, que é para limpeza, né? Como eu falei, e o LED Curie, que é o aparelho foto, tá? Para a gente ter um trabalho depois de qualidade, tanto no material utilizado quanto no processo de impressão e quanto no processo de limpeza e de polimerização final. O fluxo de trabalho, para a gente chegar ao ponto de imprimir esse trabalho depois na impressora, a gente precisa de uma aquisição de dados. Tá? Então, essa aquisição de dados a gente pode fazer através de um scanner intraoral, né, que o dentista, na sua clínica, põe o paciente lá, faz o escaneamento da boca do paciente, superior, inferior, aí, dependendo do caso. Na maioria dos casos, ele faz superior e inferior. Ou então, no laboratório de prótese, o laboratório tem o modelo ou tem a moldagem, ele pode fazer esse escaneamento num scanner de bancada. E depois, esse arquivo que veio ou do scanner intraoral ou do scanner de bancada, ele vai para um software. Então, nós temos aí vários softwares no mercado. T-Shape, Dental Wings, Exocad, tem os gratuitos também, que o Mesh Mixer e outros aí, tá? Então, a gente tem vários softwares, então a gente vai precisar de um software desses para a gente pegar esse arquivo, vamos dizer assim, esse arquivo, né, da boca do paciente, transformar ele no modelo, né? E aí depois a gente poder fazer o trabalho em cima dele, seja coroa, seja fixa, seja uma placa, seja um protetor bucal, seja uma removível, enfim, o que quer que seja feito. Então a gente vai gerar a partir desse software, né, que a gente chama de CAD, esse software a gente vai gerar um arquivo STL e esse arquivo STL ele vai ser enviado para o software da impressora. E aí a gente vai, com as resinas Dima, fazer a impressão do trabalho. Tá? Então a gente tem a aquisição de dados, a gente tem o arquivo de dados, onde a gente vai trabalhar esses dados e mandar esses dados aí depois para a impressora. Então, a impressora Caraprint 4.0 Pro tem um padrão confiável de precisão e eficiência, é um sistema de impressão DLP, como eu falei há pouco. A impressora DLP é rápida e precisa para odontologia, tá? Então a gente tem trabalhos rápidos aí, dependendo, por exemplo, o modelo que a gente vai fazer, a impressão dele pode levar uns 15, 17, 18 minutos, tá? Então realmente é uma impressora rápida com uma alta qualidade, com uma alta resolução. Tá? Então, como eu falei, permite trabalhos rápidos e econômicos. Esse é o kit de acessórios que acompanha a impressora. Tá? Então, a gente tem uma espátula de silicone para limpar a bandeja depois, né, para tirar o excesso de resina ou o resto de resina que fica dentro da bandeja. A gente tem uma espátula de plástico que é indicada para a limpeza da plataforma de impressão. A gente tem os filtros, que eles devem ser limpos regularmente, até trocados, né, dependendo o nível de poeira dentro da sala onde fica a impressora. A gente tem um pendrive com todas as informações da impressora, né, os manuais, tudo, inclusive o primeiro acesso do software. A gente tem uma garrafinha plástica que vem junto para colocar o álcool isopropílico e esse funil com a peneirinha aqui para a gente poder filtrar a resina antes de voltar ela para a garrafa para poder ser reutilizada. Então, nós temos a impressora antiga, que é a Caraprint 4.0, e agora estamos, né, falando aqui da impressora 4.0 Pro, que ela é a mais nova. Então, as diferenças principais dessas duas impressoras, esses dois modelos aí, é que a impressora nova ela tem uma plataforma 46% maior do que a plataforma antiga, né? Então, é praticamente 50% a mais de área de trabalho. Tá? Então, por exemplo, onde eu consegui imprimir 4 modelos colocados ali em pezinho, eu com jeito consigo colocar 6. Tá? Então, é um tamanho relativamente bom para a gente ter trabalhos impressos de qualidade.
Os LEDs de comprimento de onda dessa impressora é 385 nanômetros, tá? Enquanto que na outra era 405 nanômetros. E a nova tecnologia, a Smooth Technology, que é uma tecnologia que tem no software dessa impressora, que ele vai deixar a superfície ainda mais lisa, ainda melhor do que era antes. Tá? E aqui a gente tem o exemplo aqui da bandeja com a plataforma, né, no processo de impressão. Esse é o braço extrusor da impressora, à esquerda aqui, né? Vocês estão vendo o braço extrusor da impressora. É só para falar que essa impressora não necessita de calibração, tá? Esse braço extrusor não precisa ser calibrado. Eu posso tirar a impressora de um local, levar para o outro, eu posso usar uma resina, outro tipo de resina, não precisa de calibração, tá? Inclusive, eu, quando viajo com a minha impressora, levo ela no carro, né? Cheguei até a levar de avião já, tirei daqui, embalo ela direitinho, obviamente, chego no cliente onde eu vou usar a impressora, monto ela, está perfeita para a utilização, tá? Então, tirou daqui, colocou ali, pode continuar usando como usava antes. E aqui uma foto da plataforma de impressão da impressora. Junto com a impressora também acompanham duas bandejas ou tanques, né? Tem pessoas que chamam essa bandeja de tanque, né? Então, junto com a impressora vem duas bandejas, né? Então, ela tem essa janela aqui, que é a área onde vai ser refletido a luz projetor, né? A plataforma por cima para fazer as camadas de impressão. E aqui a gente tem uma foto aí de colocando a resina dentro da bandeja, né? Nessa partezinha de cá, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui na parte de baixo aqui, tem uma linha de limite máximo, né? Que é onde a gente deveria colocar ao máximo a resina para evitar que quando a plataforma entre na bandeja, essa resina não transborde, tá ok? Bom, para mostrar um pouco como é que funciona o software, tem um videozinho aqui que eu vou passar para vocês, tá? É um vídeo sobre o CAM 2.0 da impressora nova. Tá certo? Então, ele é um software aí, né, básico para ser usado. A nossa impressora ela vai receber os arquivos que virão desse software, tá? Então, aqui a gente tem a cara do software quando a gente abre ele no computador, né? Então, ele tem essa cara aqui, ele é um software auto-intuitivo, tá? Aqui vai falar sobre o software, a versão do software, né? Nessa nossa telinha. Aí, nesse cara, website, você entra direto no site da cara, no caso do Brasil, o guia de aplicação e as teclas de atalho para você poder usar, caso quem goste de usar tecla de atalho, tem todas as teclas ali. A gente pode mudar o tema, agora está no tema claro, a gente pode mudar para o tema escuro, aí eu dou um OK, tá? E aí depende da preferência, o local se tem muita luz, ou então eu trabalho com o claro ou com o escuro, a gente tem a opção. Aqui a gente tem as opções, primeiro tem a chave de licença, o número dela, aí depois a gente tem o idioma, né? Então temos em português aí também, tá, para poder usar. E nesses dois botões aí a gente pode regular a velocidade do mouse, tá? Um é para a roda e o outro é para os botões ali quando a gente clica e mexe na plataforma e no software. Tá, aqui nesse botão aqui embaixo, a gente tem aí, então, onde a gente centraliza a plataforma, né? Depois de colocar ela para lá e para cá, a gente quer centralizar no lugar de novo, é só clicar naquele botão aí embaixo. E aí a gente vai partir para aquisição dos arquivos, né? Então, eu vou na pasta onde os arquivos estão salvos, vou abrir o arquivo, seleciono a resina, nesse caso aqui, o exemplo é uma placa, então seleciono a de uma Príncipe Clear. Então, como é uma placa, vou selecionar uma placa na indicação, tá? Vejam que eu posso mexer a plataforma simplesmente clicando no botão direito do mouse, do jeito que eu quiser. Aí eu vou para o próximo passo. Depois da importação, eu vou para a orientação. Aqui nesse botão, nessa fase aqui, eu posiciono o meu modelo de acordo com a quantidade de trabalhos que eu vou imprimir. Se eu tenho um trabalho, eu posso centralizar ele. Se eu tenho dois trabalhos, como é o caso aqui, eu ponho um do lado direito, um do lado esquerdo, rotaciono ele de modo que um não encoste no outro, né? Então, com as setinhas ali, a gente facilmente consegue posicionar eles para frente, para trás, girar eles para a direita e para a esquerda e levar eles também para a direita e para a esquerda. Tá? Aí eu tenho a altura, eu vejo a visão geral aí, né? Eu posso ter uma visão geral de como está posicionado os meus trabalhos, como estão posicionados os meus trabalhos, e nesse quadro eu posso mudar os eixos um por um, o eixo X, Y, Z, né? Que seria a direita e esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo,
e nesses botões de baixo eu posso movimentar eles. Em passo de 90 graus, eu posso rotacionar eles, ou passo de 1 por 1, eu posso também movimentar eles, tá? Então, esse software é bem fácil de utilizar, eu posso fazer tudo com o mouse, eu posso simplesmente, nesse quadro aí, fazer posicionar o modelo onde eu achar mais coerente. O próximo passo aí seria a colocação dos suportes, tá? Eu posso colocar esses suportes manual ou automaticamente. Nesse caso aí, como é uma placa, no exemplo aí, ele vai colocar um reforço, né? Justamente por ser uma placa, para de repente não ter nenhuma distorção durante o processo de impressão ou depois na lavagem ou polimerização final. Tá? Então, a gente tem a possibilidade de colocar um reforço. Eu clico de um lado, né, seleciono o reforço, clico de um lado, clico do outro e já aparece o reforço. Eu posso mudar a grossura dessa barra, a ponta dela, enfim, eu posso fazer várias alterações. E depois disso, a gente pode colocar os suportes. Posso colocar eles manualmente ou automaticamente. No exemplo aqui, foi utilizado suporte automático, então automaticamente o software já gera os suportes aí para os trabalhos, né? Como ele sabe que é uma placa, o software já sabe onde ele vai poder colocar essas placas, esses suportes, né? E a espessura dele, se bem que eu posso mudar isso aí depois também. Feito isso, eu vou salvar esse modelo, né? Enfim, com o nome do dentista, com o número, com a data, enfim, cada laboratório, cada clínica tem seu processo de salvar o processo, o trabalho. Aí já começa o processo de fatiamento, tá? Então ele vai fazer isso aí que a gente está vendo bem rapidinho, que é o fatiamento. Tá? Feito isso, eu posso passar esse trabalho para a impressora. Udo, tem uma perguntinha. Pode acabar o Como vídeo aqui rapidinho? Só acabar o vídeo a pode? gente vai. Pode, Vai pode. passar do fatiamento para a impressora. Lá em cima, na biblioteca das impressoras, caso eu tenha mais impressoras da Cuser, a gente seleciona a impressora para a qual eu vou mandar o trabalho. Né? Para isso, a impressora vai estar conectada na internet, seja via Wi-Fi ou seja via cabo. Aí eu adiciono. Se por acaso a internet ou a impressora estiver longe do sinal, o sinal for muito fraco, eu posso salvar esse arquivo no pendrive, plugar na impressora e salvar o arquivo. Ok? Pronto, pode falar. Então, a pergunta é como que eu sei quantos suportes precisam ser colocados nos trabalhos? Então, quando eu seleciono um trabalho, seja vamos supor, um modelo, uma moldeira, uma coroa, enfim, eu vou selecionar a resina, né? Então, vamos supor que eu vou fazer um modelo, eu vou selecionar a resina de Imaprint Stone Beige, então o software já vai saber que eu vou imprimir um modelo, aí depois eu vou, nos primeiros passos ali do software, eu vou selecionar se realmente vai ser um modelo, se vai ser um troquel, aí eu seleciono modelo, aí eu posiciono ele que nem a gente viu ali. Então, os suportes, quando a gente não tem muita experiência de quantidade de suporte, grossura de suportes, a gente indica que esses suportes sejam gerados automaticamente pelo software. Tá? Então, ele ali, de acordo com a resina que eu escolhi, com o trabalho que eu escolhi, né, que eu vou imprimir, o software já sabe a quantidade de suportes que ele precisa para aquele tipo de trabalho ali. Tá certo? Se eu ainda assim achar que tem muito suporte, eu posso deletar algum, ou se eu achar que tem pouco suporte, eu ainda posso manualmente acrescentar os suportes. Respondeu a Obrigada, pergunta? Udo. Acho que sim, qualquer coisa a pessoa pergunta de novo. Tá joia. Bom, então depois que eu mandei o arquivo para a impressora, né, que eu falei, seja via Wi-Fi, via cabo ou via pendrive, eu vou na impressora, eu vou ver a tela inicial dela, que vai ser essa aqui. Então, eu vou ter a biblioteca aqui, eu clico na biblioteca, ela vai abrir todos os meus arquivos que eu tenho salvos, eu vou escolher o arquivo que eu quero imprimir, no caso aqui, modelo superior, clico em continuar, ela vai abrir uma outra tela aqui, e desse lado esquerdo aqui, estarão todas as resinas da Cuser. Tá? Então, se eu vou fazer um modelo, eu vou escolher uma resina para modelo, como é o caso aqui, de Imaprint Stone Beige. Eu vou fazer uma placa, eu vou escolher a de Imaprint Splint Clear, ou ainda tenho a opção de escolher a de Imaprint Ortho. Tá? Eu vou fazer uma calcinável, eu escolho a resina para calcinável. Então, para cada tipo de trabalho, eu vou escolher a minha resina aqui, aí eu vou
selecionar o detalhe, se é alto, médio ou baixo. Tá? Nesse caso aqui, uma resolução alta, esse modelo vai levar praticamente 1h30, tá? Mas a gente tem que levar em consideração, se vocês conseguirem ver aí, ele não está plano na base, ele está inclinado com suportes. Ou seja, quanto maior esse eixo Z aqui, né, quanto mais alto o trabalho, mais tempo demora a impressão, porque eu vou ter maior quantidade de camadas. Tá? Se eu tivesse colocado, se esse modelo tivesse deitado plano na plataforma, provavelmente esse tempo aqui seria de uns 25 a 30 minutos. Tá ok? Bem, depois que eu selecionei o detalhe que eu vou querer do meu trabalho, eu clico em continuar e aí a impressora vai começar a imprimir, tá certo? Aí a plataforma vai descer, vai entrar na bandeja juntamente com a resina e vai começar todo o processo de impressão. Sobre as resinas, né? Então, para eu fazer a impressão do meu trabalho, eu vou ter que escolher a resina Dimaprint que eu vou querer usar para o trabalho. Tá? Então, nós temos resinas desenvolvidas para todas as necessidades individuais. Então, para cada tipo de trabalho eu tenho uma resina, né? Que eu falei, modelo eu tenho uma resina, para placa eu tenho uma resina, calcinada eu tenho uma resina. Tá? Então, a gente tem grande variedade de indicações e a propriedade, né? Cada resina tem a propriedade ideal para cada tipo de indicação. Então, nós temos aí as resinas de modelo, que seriam a Dimaprint Stone Beige, que é essa beijinha aqui. Nós temos a Dimaprint Stone Grey, que é essa cinza aqui. E temos a Dimaprint Stone Teal, que é essa esverdeada. Tá? Essa esverdeada, né, as outras são próprias para modelo. Né? A bege é uma resina básica, né, para imitar a cor do gesso. A cinza já é uma resina um pouco... vamos dizer assim, mais indicada para trabalhos estéticos, né? Como a gente vê essas coroas de cerâmica aqui, como ela tem uma cor opaca, né? Então você tem uma visualização melhor dessa parte estética do seu trabalho, né? Então seria uma resina indicada para, vamos dizer assim, ceramista ou para trabalho estético. E a Stone Teal, ela é uma resina indicada para próteses ortodônticas aqui, para dispositivos aqui, feito esse aqui, porque a cor dela, como é de um verde clarinho, ela não cansa a vista, tá? Então você consegue dobrar os... eu falo fiozinho, né? Eu sei que não é o termo correto. Se a Sueli estiver ouvindo aí, ela vai me mandar uma mensagem. Mas aí você consegue fazer os grampos, as retenções, enfim, tudo que você precisar fazer, tá? E essa cor de modelo, ela não cansa a vista. Além do que, esse modelo, essa resina, ela resiste a uma temperatura de 120, 130 graus, tá? Então, com esse modelo aqui, você pode fazer, não sei se vocês conseguem ver aí, tem uma plaquinha, aquelas plaquinhas feitas naquelas máquinas de pressão, né? Então, termoformagem, então a gente consegue fazer as placas sobre esse modelo, né? Nas resinas convencionais, a gente não consegue, porque elas não aguentam a temperatura, mas nessa resina aqui, como ela resiste a altas temperaturas, a gente pode fazer essas plaquinhas, protetor bucal, placa fininha de 0,3, até placa mais grossa de 1 milímetro, enfim, todas essas placas que a gente tem no mercado para esse tipo de trabalho, a gente pode, né, fazer sobre esse modelo aqui, sobre essa resina. Ok? Aí nós temos a Dimaprint Stone Guide para guia cirúrgico, a Dimaprint Ortho, que eu não tenho uma foto aqui, mas é uma resina azulada para fazer placas, né? Placa de bruxismo, por exemplo. A gente tem a Dimaprint Cast Ruby, que é uma resina calcinável, tá? Onde você pode fazer removíveis, coroas, estruturas, né? Então é uma resina que ela depois ela é incluída em revestimento, tá? E você pode fundir ela ou pode injetar, que ela queima sem deixar resíduo. Tá? Então, ela pode ser usada para essas duas aplicações, para fundição e para injeção. E a Dimaprint e a Dima Mount Guard, que é uma resina para protetor bucal. Tá? A gente tem elas nas cores azul e branca, tá? Onde a gente pode imprimir o protetor bucal com essa resina. Aí nós temos as resinas novas aí, que seriam a Dima CIB Temp, que é uma resina para provisório. Tá? Esse provisório ele pode ficar até 1 ano na boca. Então, a gente tem nas cores A1, A2, A3, A3,5, B1, B2 e a Bleach 1 aqui no caso. Aí nós temos a Dimaprint Denture, que seria a resina para a base de prótese. Tá? Então, nós temos nessas cores aqui, Light Pink, Light Reddish Pink e Original Pink. Tá? Então, nós temos essas cores para fazer a base de prótese. Temos a Dimaprint Denture Teeth, que no caso seria a resina para fazer os dentes dessa prótese. Tá? Então, nós temos a Dima CIB Temp, que é para provisório, e temos a Dimaprint Denture aqui, que é para
Dentritive, que é para os dentes da prótese. E essa resina nós temos nas cores A2, A3, A3,5, B2 e BL1. Ok? E temos uma nova resina aqui, que é a Dima Print Splint Clear, que é uma resina transparente para fazer placa, tá? Placa de bruxismo, placa mio relaxante. Então, nós temos essa resina que é totalmente transparente para esse tipo de trabalho também. Tá ok? Bom, depois que nós selecionamos o arquivo, selecionamos a resina, fizemos a impressão está pronta, a gente vai tirar ela da impressora, né, a plataforma da impressora, aí a gente vai colocar ela para limpeza dentro do Cara Print Clean Pro. Tá? É um aparelho de limpeza automatizada, seguro e organizada para objetos impressos. Então, nesse equipamento aqui, a gente vê aqui que tem um nível de álcool, né? A gente vai trabalhar com álcool isopropílico, tá? A gente vê que tem esse nível inferior, eu vou colocar álcool até esse nível inferior aqui. Aí eu vou colocar meu trabalho, normalmente a primeira limpeza a gente costuma colocar com a plataforma de impressão, né? Então eu coloco a plataforma junto com o trabalho aqui dentro, seleciono o tempo. A maioria das resinas da Cusa tem um tempo total de limpeza de 5 minutos, tá? Então a gente costuma fazer a primeira limpeza 3 minutos, seleciono 3 minutos aqui, ligo o aparelho, essa resina vai começar, esse álcool isopropílico que está aqui embaixo, ele vai começar a ser bombeado aqui para a parte superior, tá? Então aqui a gente vê, né, o álcool estaria aqui embaixo, ele é bombeado e ele está aqui dentro agora junto com o trabalho, tá? Ele tem um mecanismo aqui que esse álcool ele circula, né? Então faz esse álcool circular aqui dentro, então ele entra aqui embaixo, tem um furo aqui do lado que a gente não consegue ver na foto que o álcool sai. Além dessa circulação de entrada e saída de álcool, ainda vai ter uma centrifugação, vamos dizer assim, né, de um dispositivo que ele vai ficar girando ali dentro, criando um turbilhão com o álcool ali, otimizando mais a limpeza desses trabalhos aí, tá? Então, só para voltar aqui um pouco, a gente tem o álcool aqui embaixo, ele vai subir. A hora que terminar o processo dele, ela vai desligar automaticamente e aí o álcool vai descer aqui para baixo. Tá? Aí eu tiro o trabalho da plataforma, posiciono ele aqui dentro, tem uma telinha metálica aqui, coloco o meu trabalho aqui em cima e coloco os outros 2 minutos restantes para fazer a limpeza. Tá? Então, você percebe que com esse equipamento, o seu trabalho não fica tempo excessivo dentro do álcool. Então, se eu seleciono, por exemplo, eu quero fazer a limpeza de uma vez só 5 minutos, ok. Tiro o trabalho da plataforma, coloco ele em cima da tela, preparo o aparelho para 5 minutos, né? Seleciono 5 minutos aqui, ligo o aparelho, o álcool vai subir, vai ficar agindo ali durante 5 minutos, depois ele desce. Né? Porque, eu, sei lá, tive que atender o telefone, conversar com o cliente, seu trabalho não está ali dentro do álcool. A gente usa o álcool para fazer a limpeza das peças, mas esse tempo de 5 minutos aí, no caso que eu citei das nossas resinas, é o tempo máximo que a gente indica que o álcool fique em contato com a resina. A partir desse tempo, apesar dele limpar a resina, ele acaba deteriorando a resina. Tá? Então, em muitos lugares aí a gente vê, o pessoal coloca um potinho, coloca o álcool lá dentro, mergulha o trabalho ali dentro, e conta 5 minutos, né? Mas só que a partir em algum momento, eu tocou o telefone e vai falar com algum cliente ou acabar um trabalho, ele esquece desses 5 minutos, o trabalho acaba ficando 10, 15 minutos ali dentro, então acaba atacando a resina. Então, com esse processo, né, com o Cara Clean, com o Cara Print Clean, você não tem esse problema, né? Então, acabou o tempo, o álcool desce, seu trabalho fica aqui em cima e o álcool fica aqui embaixo. Tá? Além do que, ele proporciona também uma economia de 75% de gastos com álcool. Tá? A gente vê o álcool isopropílico, o preço dele é um pouco caro, tá? Então se você puder economizar 75% no gasto com álcool, eu acho que isso também é uma vantagem desse equipamento. Pois bem, feita a limpeza com álcool isopropílico, a gente vai fazer a fotopolimerização final da impressão. Tá? Então, a gente tem o Cara Print LED Cure, que é justamente o equipamento foto para fazer a pós-cura ou polimerização final simples e rápida das nossas impressões. Tá? Então, esse aparelho, essa tampinha aqui, a tampa, né, a porta, ela sobe, né, vai para cima. Aí a gente tem uma câmera relativamente grande aqui, tá? Onde cabem vários modelos, vários trabalhos para a gente fazer a polimerização. Ela é toda espelhada, tá? Vocês conseguem ver aqui, ela é toda espelhada e ela tem o prato giratório.
e ela tem 50 LEDs, tá? Então, são LEDs de alto desempenho, são 10 blocos de 5 LEDs, totalizando 50 LEDs, que ele tem nas laterais e embaixo, tá? Então, de qualquer jeito que você colocar seu trabalho aqui dentro, ele vai receber a luz. Tá ok? Bom, aí a gente também, como na impressora, todas as resinas da Cuser estão na biblioteca desse aparelho. Por exemplo, aqui a gente tem a Dima Print Ortho, né, que é uma resina para placa. Tá? Então, com essa resina aqui, a gente vê que ele vai usar 85% de luz durante 10 minutos a 35 graus. Ou seja, ele vai fornecer a luz suficiente para a minha resina, o tempo suficiente e a temperatura suficiente para que eu tenha uma polimerização final perfeita da minha resina. Tá? Eu posso colocar outras resinas, de repente eu uso a resina do concorrente, né? Eu sei as características dessa resina, por exemplo, aqui a gente tem 20% de luz durante 20 minutos a 80 graus, tá? Então, tenho vários programas onde eu posso individualmente colocar os tempos e programa aí, no caso, para fazer polimerização da resina. Tá? Então, eu seleciono o programa, tá? Eu dou o start, no caso aqui está usando o programa de usuário 1, ele vai aquecer 80 graus, só que ele está 44 graus, então esse símbolo mostra aqui que o aparelho está aquecendo. Tá? Quando chegar, no caso aqui dos 80 graus, vai vir essa ampulhetinha aqui, vai aparecer a contagem regressiva, tá? Até o final. Deu o tempo final, aparece o end aqui com esse Vzinho aí, né? Ticado aí no caso, dizendo que o trabalho está pronto, está polimerizado, eu posso abrir o aparelho outra vez e tirar os trabalhos dentro dele. Tá, então a gente vê aqui, por exemplo, tem vários modelos aqui, sei lá, 1, 2, 3, sei lá, acho que tem uns 7 modelos aqui dentro, então vocês veem que a base aí, a plataforma giratória é relativamente grande, né? Aqui a gente tem, por exemplo, 5 plaquinhas aqui também, tá? Então, é outra coisa que o pessoal também não dá muita atenção, né? O pessoal se preocupa quando vai comprar um sistema 3D ou comprar um sistema novo 3D, se ele já tiver uma impressora, alguma coisa assim, se preocupa com a impressora, claro que ela tem que ser de boa qualidade e está de acordo com os resultados que o cliente quer, se preocupa com a resina, só que na hora da lavagem dos trabalhos e da polimerização final, o pessoal não se preocupa muito. Né? Então, não adianta eu comprar uma resina, vou comprar essa resina aqui porque ela é muito boa, só que depois eu coloco nesses aparelhinhos simples de secagem de unha para polimerizar ela, ou coloco no sol, na janela ali, deixo 1 hora ali para, né, que eu já vi isso também, né? A gente anda um pouquinho para lá e para cá, a gente vê algumas coisas aí, tá? Então, o pessoal se preocupa com a resina e com a impressora, mas com a parte final de acabamento aí de lavagem e de polimerização final, o pessoal não dá muita atenção, né? Então, seria interessante se a gente desse atenção para esses pontos aí também. Ok? Bom, então, espera um pouquinho. Então, seria isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, a Cuser, ela oferece um sistema completo de impressão 3D, como a gente viu, né? Impressora, software, resinas, aparelho de lavagem e aparelho final de cura, né? Nós fazemos a entrega técnica de todos os equipamentos presencialmente, tá? Então, se alguém adquirir um equipamento nosso, a gente vai lá e faz a entrega presencial, dá o treinamento desse ou desses equipamentos que foram adquiridos, né? E a gente depois dá o suporte também, né? Às vezes sabe que se a pessoa não tem muita familiaridade com o sistema digital, né? Às vezes no dia a dia ali aparece alguma dúvida, então a gente tem aí, a gente dá suporte, assistência técnica, tal, que precisa a gente está à disposição. Não cobramos taxa de instalação e também não tem taxa de suporte. O software, que eu falei, né? O da impressora e do computador, eles de tempos em tempos têm uma atualização, também não tem custo essa atualização, tá? Então, assim que a gente sabe que tem uma atualização nova, a gente entra em contato com os clientes e informa para eles, se eles conseguirem instalar sozinhos, tudo perfeitinho, tá bom? Se precisar de ajuda, a gente dá o suporte também. Tá? Então, a Cuser dá o suporte 360 graus, você sempre saberá que quando precisar, o suporte abrangerá todos os dispositivos e equipamentos. Tá certo? Agradeço a atenção de todos. Era isso que eu tinha para falar hoje. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigada, Udo. Acho que não recebemos mais nenhuma pergunta, só que ela mesmo. Queria agradecer a presença de todos, dizer que esse webinário ele fica gravado, né? E aí, a partir da semana que vem, a gente disponibiliza ele no canal do YouTube da Cuser.
E quem precisar e depois entrar em contato com a gente ou surgir uma dúvida posteriormente, pode entrar em contato com os nossos canais de comunicação, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer qualquer dúvida, enfim, o que vocês precisarem, tá bem? Então, queria encerrar esse webinário, pedir para vocês ficarem só alguns segundinhos depois de acabar para poder responder uma pesquisa rápida a respeito dos temas que vocês têm interesse, para que a gente possa trazer coisas que sejam pertinentes, né, ao dia a dia de vocês, tanto para técnico quanto para o cirurgião dentista. Então, me despeço e desejo um ótimo final de tarde para todo mundo. Obrigada, viu, Udo? Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até.